tinha algo que me incomodava muito quando eu estava lá na posição que você está agora, né? Era a questão, né, do planejamento de transporte em São Paulo. Né? Hoje, o metrô, né, ele decide onde ele faz as linhas, né? E o metrô é o maior vetor de desenvolvimento imobiliário na cidade de São Paulo. Né? E ele decide por uma lógica de demanda, né? Ele olha a demanda e tenta atender a demanda, mas ele não olha a cidade e vê o que seria melhor para a cidade. E isso, eu acho, é um problema muito sério para São Paulo. Uma linha que precisaria de ser prioritária do ponto de vista da competição de São Paulo, no meu entender, pelo menos, é a linha que passa na Faria Lima. Né? Porque teria que dotar essa região de metrô de alta capacidade, de transporte de alta capacidade, e está lá nos estudos, mas nunca é linha prioritária, porque eles vão olhar para outras coisas. Né? Eu acho que isso é uma coisa que nós também deveríamos ver como evoluir, porque hoje, né, vamos dizer, o ônibus é o planejamento da cidade, mas todo o resto é do Estado, né? Metrô, o trem, os ônibus intermunicipais, né? Isso influencia muito o nosso desenvolvimento urbano, né? E, vamos dizer, o que nós conseguimos participar, pelo menos na época que eu estava lá, e acho que eu dito, é muito se o governador está de boa vontade com o prefeito, porque senão o metrô faz o que quer e transforma a cidade, às vezes não da maneira que a gente gostaria. Queria que você comentasse. Atualmente a gente tem trabalhado muito com o metrô, acho que até pela sinergia do governador Tarcísio com o nosso prefeito. A gente tem discutido essa linha nova, insistido que se passe na Faria Lima, porque é importante. Também a questão do monotrilho, nós pedimos para estender lá para Paraisópolis, já está tendo estudo para isso. Acho que está tendo uma certa sinergia, apesar da cultura do metrô, né? Uma pergunta que vem de uma arquiteta urbanista, Silvana Piller. Como podemos nos preparar para a gestão da mobilidade urbana, que apesar de vários modais, já não atende a demanda de modo eficiente? Como evitar um futuro caótico? Temos que trabalhar todos os modais. Eu acho que, além do metrô, o modal corredor de ônibus é importantíssimo. A gente está apostando muito nisso. Estamos implantando 2 ali na Leste, né, Aricanduva e o da Radial Leste. Ali para a Zona Sul também, Teotônio Vilela, Emboimirim. São várias ruas que estão sendo preparadas para o corredor de ônibus. Mas a gente tem uma cultura que é engraçada. Ninguém gosta de andar de ônibus em São Paulo. Todo mundo fala, não, o ônibus é horrível. Nunca andou. O ônibus hoje tem ar-condicionado. Você anda nos corredores, é muito bom. Então, tem pesquisas que mostram que o deslocamento de carro, que chega a 40% do deslocamento de carro, é até 5 quilômetros. E desses 40%, 25% é 3 quilômetros. A pessoa não precisa fazer isso de carro, mas ela faz. Então, a ideia da prefeitura é corredores, né, que fluam bem, que sejam com ar-condicionado, Wi-Fi e tudo mais, para tentar o incentivo ao uso do ônibus. E também a questão da mobilidade ativa, que é a questão que você falou, né, do patinete, da bicicleta. Embora São Paulo não seja uma cidade amigável à bicicleta, né, porque ela é cheia de morro e é difícil, mais para jovens, né, pessoas mais da terceira idade não andar de bicicleta, que é mais difícil. Mas em alguns lugares a gente também tem que incentivar esse uso do patinete, bicicleta elétrica. Mas eu acho que a aposta, além de metrô, é corredor de ônibus. De novo, desculpa a referência, mas Curitiba, por exemplo, não tem metrô e é tudo corredor de ônibus. É um exemplo de mobilidade. Funciona super bem. É um grande exemplo de mobilidade. É um exemplo. Mas eu acho o seguinte, então, das 80 mil unidades que eu disse para você, que estão sendo produzidas no Minha Casa Minha Vida em São Paulo, a maioria, se eu não digo 90%, não tem vaga. Isso, não tem vaga. Então,
isso é você está indo de encontro com uma nova sociedade, né? Hoje, em 1960, 70, tinha 5, 6 filhos, 4, 5, 6 filhos por família. Hoje tem 1 ou 2. Então, carro, tinha 5 carros lá. Hoje você tem jovens, tem um filho, inclusive, que não quer nem ter carro, que ele não precisa de carro. Então, isso está refletindo um pouco dessa sociedade, da nova maneira de viver. E as pessoas hoje em dia pedem muito rap, iFood e tal. Veja a quantidade de moto e de entregador de bicicleta e tal. Eles têm que ter o corredor deles, têm que andar por aí. Essa bicicleta elétrica é uma solução. Então, dentro dessa nova dinâmica de vida, a cidade vai se adaptando. Então, essa é a minha resposta, complementando o que a Beth falou. É normal que tenha mais transporte público, mais transporte coletivo e menos carro na rua. Isso deve acontecer mais com o tempo.